Deus não te chamou apenas para crer, mas te chamou para crer do jeito certo. Porque quando cremos errado, nós entramos no campo da frustração e esperamos de Deus algo que Deus não prometeu. Construímos expectativas que não serão correspondidas. Então nós entramos no campo da frustração e muitos desistiram de caminhar com Jesus, não porque não tinham fé, mas porque a sua fé não estava equalizada. Amém? Então essa é a razão dessa mensagem. E na primeira parte, que já está no YouTube, nós falamos sobre o que é fé, falamos sobre diferença entre fé e esperança, nós falamos sobre a fé restrita, que Tomé praticou essa fé, e agora nós continuamos, como a fé vem, amém? Romanos 10, 17, responde essa pergunta, como a fé vem? E lá está escrito, e assim a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Como a fé vem? A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. E será que se você colocar um alto-falante aqui na rua, e todos que ouvirem a palavra de Cristo vão receber fé? Colocar um alto-falante aqui e ficar e os textos bíblicos à disposição de todos que passam na rua, será que eles vão receber fé? Porque a fé não vem pelo ouvir, mas não é apenas receber um som, amém? Ouvir aqui não significa apenas receber um som, eu já falei isso muitas vezes, e eu acredito que vocês, como ovelhas dessa comunidade, já guardaram essa verdade. A fé ouvir não significa receber um som. Quem se lembra disso? Ouvir significa o quê? Honrar o som que recebeu. Amém? A fé vem pelo ouvir. Pastor, eu ouço a palavra de Cristo desde 1980. Eu ouço a palavra de Cristo desde 1910. E até hoje não recebi fé. Onde está o erro? Porque o texto diz que a fé vem pelo ouvir, mas ouvir não significa receber um som. Você está me ouvindo, mas não é esse ouvir. Ouvir, de acordo com o texto, significa honrar o som que recebeu. Ou seja, o que você vai fazer com as verdades espirituais que você está recebendo nesse culto. Como você vai aplicar na sua rotina as verdades espirituais que estão sendo liberadas nesse culto. Isso é ouvir. Ouvir é honrar o som que recebeu. Amém? Porque a fé vem pelo ouvir. Honrar o som que recebeu. É quando a mãe diz para o filho: filho, você não me ouve. O que a mãe está dizendo? Que o filho é surdo? Não, ela está dizendo, você não honra aquilo que eu estou te falando. Então a fé não vem apenas quando você ouve, você recebe um som. A fé vem quando você honra o som que recebeu. Amém? Você já recebeu palavras sobre fé no campo ministerial. Aqui, quantas pregações eu já falei sobre Deus... E você e Deus na vida ministerial, você praticou isso? Você colocou em prática? Nós já falamos sobre fé no campo da santidade, nós já liberamos verdades espirituais em várias esferas aqui. Você está praticando, e quando você pratica, você está honrando. Você honra e você recebe fé. O que acontece se eu pedir fé? O que acontece se eu orar? Jesus, me dá mais fé. A fé vem pelo pedir. Senhor, me dá mais fé. O que acontece se eu pedir fé? Deus vai dizer assim, será que Deus vai dizer receba? Vamos ver, porque os apóstolos pediram fé. Olha o que os apóstolos disseram. Lucas 17:5. Então os apóstolos disseram ao Senhor, aumente-nos a fé. Aumente-nos a fé. E Jesus respondeu. O que Jesus respondeu? Se vocês tiverem sim fé, como um grão de mostarda,
Diriam a esta amoreira: arranque-se e transplante-se no mar, e ela obedeceria. Então os apóstolos disseram o quê? Senhor, aumenta a nossa fé. E o que Jesus disse? Receba mais fé? Não, Jesus não disse receba mais fé, porque a fé não vem quando pedimos fé. Jesus, ao invés de falar assim, ó, recebam mais fé, Jesus, ao invés de liberar fé, Jesus preferiu dar uma aula sobre fé. E a aula é: a fé é como um grão de mostarda. E a lição é: não importa o tamanho da sua fé. Como que é o tamanho do grão de mostarda? Quem sabe? Assim, ó. É desse tamanho aqui, ó. E Jesus está dizendo, a fé... Jesus, ao invés de falar assim, ó, recebam fé, Jesus começa uma aula sobre fé, dizendo, a fé, se a sua fé for desse tamanho, as coisas vão acontecer. Você vai ter resultado. Em outras palavras, Jesus está dizendo, não importa o tamanho da fé, eu não vou aumentar a sua fé. Não importa o tamanho da sua fé. O importante é o quê? É que a sua fé seja prática. Sim ou não? Jesus falou assim, olha, a fé que você já carrega, ainda que pequena, faça alguma coisa com ela. Quando estiver diante de uma situação difícil, use a sua fé, fale com fé. Porque Jesus falou assim, ó, se você falar a esta amoreira, arranque-se e lança-te no mar, e aí, se a gente não entende a palavra de Deus, a gente vai chegar lá em casa, e vou ver se isso dá certo. Aí você vai chegar lá na sua planta do quintal, arranca-te, lança-te no mar. Vai dar certo, gente? Porque Jesus está dizendo, ele está demonstrando o poder de uma fé real. Ela é poderosa e capaz de fazer. Isso é possível, amém? É plenamente possível você chegar no seu quintal e falar, que planta que tem no seu quintal lá, Denise? Cacto. Lança-te ao mar. O cacto começa a voar e vai lá. É plenamente possível isso? Sim ou não, gente? Para Deus isso é possível? Sim. Mas vai acontecer? Não vai, porque ela não recebeu uma direção de Deus para isso. Fé não é um brinquedo. O ventilador liga. É só apertar o botão e ligar, uai. O que Jesus está dizendo é que a fé, ainda que pequena, se você praticar a fé, é claro que numa situação que necessite fé, você não vai usar a fé como um brinquedo. Eu tenho fé. Apaga, luz, apaga. Nossa, eu tenho fé. Não é assim. A fé ela precisa ser usada, mas existe algo que antecede a fé, que é o Espírito Santo te direcionando. Eu não vou sair falando assim, faz isso aqui. Lembra quando o diabo falou para Jesus? Se tu és o Filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Se tu és o Filho de Deus, lança-te aqui nesse abismo. E os anjos, porque está escrito, os anjos darão a ordem a teu respeito. Mas Jesus disse aqui, não tentarás o Senhor teu Deus. Está escrito também, não tentarás o Senhor teu Deus. Mas vamos voltar aqui. A grande questão é que Jesus não disse receba. Jesus deu aula sobre fé. A fé não importa o tamanho, ainda que pequena, ela precisa ser uma fé prática. Porque quando praticamos fé, nós estamos honrando as verdades espirituais que recebemos. E quando você honra as verdades espirituais que você recebeu, você então recebe ainda mais fé. Porque a fé vem pelo ouvir. E ouvir é o quê? Ouvir é honrar o som que recebeu. E como que você honra? Praticando aquilo que você ouviu, colocando na prática. Uma fé prática. Porque quando Jesus disse que a fé é como uma semente, Ele está dizendo assim, o que você faz com uma semente? Você coloca na terra. O que você faz depois? Você não está vendo nada, mas você está esperando que aquela semente brote. E depois você rega, e depois você faz mais o quê? Então existe um movimento, uma ação. A fé é prática. Eu preciso praticar fé. Em Mateus capítulo 8, do versículo 5 ao 10, Jesus se encontrou com um centurião, um homem com autoridade. E esse homem chegou até Jesus e disse, olha, o meu servo está doente. E Jesus falou assim, vamos lá na sua casa, eu vou curar ele. E o que o centurião disse? Não precisa. Porque eu também sou homem de autoridade. E eu falo para o meu servo, vá, e ele vai. Faz isso, ele faz isso.
Então não precisa que o senhor entre na minha casa, basta apenas uma palavra, e o meu servo será curado. Percebam que o centurião honrou, o centurião já tinha recebido verdades sobre Jesus, ele já tinha ouvido falar de Jesus, que Jesus curava, que Jesus era um homem de autoridade, e quando ele estava na presença do mestre, com uma atitude, ele honrou o som que ele já tinha recebido, e quando ele honra aquele som, através desse comportamento, Jesus fala assim, olha, eu não encontrei tanta fé em Israel. Jesus está dizendo o quê? Em outras palavras, esse homem tem muita fé. E por que ele tem muita fé? Porque ele honra o som que recebe. Ele honrou, ele ouviu sobre Jesus. Jesus tem autoridade para curar os enfermos. Ele disse, Jesus não precisa vir na minha casa. Basta apenas uma palavra. E Jesus fala o quê? Você tem muita fé. Você é um homem cheio de fé. Eu não encontrei tanta fé em Israel como a sua fé. Mas quando Pedro, lembra de Pedro andando sobre as águas? Mateus 14, 20, do capítulo 14, do versículo 22 até o versículo 36, Pedro está andando sobre as águas, amém? No capítulo 14, do versículo 22 até o 36, Pedro anda sobre as águas, mas Pedro afundou. E o que Jesus disse para Pedro? Homem de o quê? De pequena fé. Ou seja, para o centurião, Jesus disse, você tem muita fé. O que o centurião fez? Apenas disse uma palavra. Se o senhor não precisa ir na minha casa, basta apenas que o senhor diga que libere uma palavra de cura e meu servo será curado. Parece que aquilo que o centurião fez não é tão assim ousado como aquilo que Pedro fez, que Pedro estava andando sobre as águas. E Jesus falou assim, você tem pouca fé, mas ele está andando sobre as águas, gente. E Jesus disse o quê? Você é homem de pouca fé. Por que que ele é homem de pouca fé? Porque enquanto ele anda sobre as águas, ele reparou na força do vento. Sim? Foi ou não foi? Ele reparou no vento. Ele tirou o foco da palavra que ele recebeu. Qual a palavra que ele recebeu de Jesus? Quem lembra? Quando Pedro disse, olha, se é Jesus mesmo, se é o Senhor, manda que eu tenha contigo sobre as águas. E o que Jesus disse? Vem. Quando Pedro reparou no vento, ele esqueceu do som da voz, que disse, vem. E quando ele reparou no vento, ele parou de honrar o som da voz de Jesus. O som do chamado. E quando você desonra as verdades que você recebeu, você sai do caminho da fé. Você entra no caminho da incredulidade. É por isso que Jesus fala, você tem pouca fé. Porque ele abandonou a fé no meio do caminho, porque ele desonrou. E como que a gente desonra o som que a gente recebeu? Reparando na força do vento. Amém? Porque vento tem para todo mundo. O vento vem. E quando o vento vem, o que eu não posso perder? Eu não posso perder o som da voz daquele que me chamou. Quando o vento vem, ao seu redor o vento vem, mas os meus ouvidos continuam atentos ao som da voz daquele que me chamou, e no meu coração eu digo assim, eu vou continuar honrando o som que eu recebi, eu vou continuar caminhando em fé e continuar honrando o som que recebi, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. E o Cristo disse para mim um dia, e para você também, no dia que você aceitou Jesus, Jesus disse o quê? Venha, venha, sigam-me, aleluia, tome a sua cruz e siga-me. E eu não posso perder esse som. Hebreus capítulo 11 é uma lista de pessoas de fé. Amém? Vocês lembram que nós lemos Hebreus 11 a semana passada? Nós lemos a definição de fé, e fé é o quê? O que é fé, gente? A certeza das coisas, igual a escolinha, né? Que se esperam, e a convicção de quê?
de fatos que não se veem. E o texto continua. O texto de Hebreus 11 fala sobre fé, do começo ao fim, e apresenta para nós homens de fé, mulheres de fé. E eu quero falar sobre isso. O primeiro homem apresentado é Abel. Abel. E uma coisa interessante sobre Abel, olha o que o Hebreus 11:4 diz, olha, pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala, aleluia, aleluia. Eu amo essa parte. O texto está dizendo que Abel já morreu, mas mesmo morto, ele ainda fala. Eu quero isso para a minha vida. Viver uma vida de fé a tal ponto de que depois que eu morrer, a minha vida continue falando. Amém? Aleluia. E os meus vídeos estão lá no YouTube. Depois que eu morrer, eu quero que esses vídeos continuem. Nossa, pastor Marquinhos, lembra aquele rapaz que contava umas piadas sem graça, que ninguém entendia nada? Tem um canal lá da Igreja Batista Internacional, tem pregações dele lá até hoje. Vamos lá ouvir. Eu quero que, assim como Abel, a minha vida continue falando. Para isso eu preciso viver uma fé real, não uma fé de Tomé, uma fé restrita, mas uma fé real. O mais interessante, e quando eu ouvi isso, eu fui lá, porque eu sou um pouco Tomé, né? Eu ouvi um pregador dizendo assim, olha, Abel não disse nenhuma palavra. É engraçado que Caim conversa com Abel, então existem falas de Caim no texto de Gênesis, mas não tem nenhuma fala de Abel. Se você é curioso, depois você vai ler também o livro lá de Gênesis, os primeiros capítulos, Abel entra em cena, e Abel sai de cena, e não existe nenhuma palavra que Abel fala, nem assim, bom dia Deus, nem para o irmão dele, olá Caim, tudo bem, como vai você? Não tem uma palavra dele. Ele está no texto, mas não tem uma frase ali, Abel disse isso. Então Abel entra mudo no texto, sai calado, morre e vai embora. Mas ele ainda assim, mesmo que sem proferir nenhuma palavra nos textos, mesmo que não haja nenhum registro da fala de Abel, ainda assim ele foi digno de estar nessa lista. Ele foi considerado digno de ser colocado, ele é o primeiro da lista. E a lição que fica para nós é que fé é muito mais do que aquilo que falamos, porque Abel não falou nada. Fé é aquilo que nós fazemos. Abel não falou nada, mas Abel fez. E porque ele fez, o seu testemunho ainda fala depois de morto. Então nenhuma palavra foi dita. Entenda isso, fé também é aquilo que falamos. A fé afeta a nossa fala, mas é muito raso pensar que fé se resume àquilo que falamos. Fé é muito mais do que falamos, fé é aquilo que fazemos. Amém? Fé é aquilo que fazemos. Pastor, olha, eu sou um homem cheio de fé. Para que eu consiga enxergar a sua fé, eu não olho para aquilo que você está falando, eu vou olhar para aquilo que você está fazendo. Quando Deus quer perceber fé em nós, Ele não olha para aquilo que estamos falando, Ele olha para a nossa rotina, aquilo que estamos fazendo. Então aquilo que eu estou fazendo, diga comigo assim, é algo bem didático. Aquilo que estamos fazendo, diga comigo, aquilo que estamos fazendo é mais importante do que aquilo que estamos falando. Amém? Aquilo que estamos falando também é importante, mas aquilo que estamos fazendo é mais importante do que aquilo que estamos falando. Outra coisa, aquilo que estamos fazendo é mais importante do que aquilo que estamos sentindo. Amém? A fé não anula sentimentos. Quem aqui sente medo? Tem medo? Eu sinto medo.
Às vezes você vai dar um passo de fé, meu Deus, que medo, será que vai dar certo? Você fica com medo. A fé não anula sentimentos. Mas a fé tira o domínio dos sentimentos de sobre nós. A fé tira você debaixo do domínio dos sentimentos. Quando você caminha em fé, pastor, será que eu estou caminhando em fé? Esse é um teste prático. Você é dominado pelo sentimento, o medo te domina, as emoções te dominam, porque a fé não anula os sentimentos, mas ela faz uma coisa, ela nos coloca debaixo do domínio do Espírito Santo. Eu estou com medo, mas eu vou assim mesmo. Aleluia, aleluia. Eu estou com medo. Pedro estava com medo de andar sobre as águas, mas ele foi assim mesmo. Amém? Você vai orar para alguém que está com dor de cabeça, fala, estou com uma dor de cabeça, aí você está com medo de orar e ela não ser curada. Eu estou com medo, mas eu vou orar assim mesmo. Amém? Entra um paralítico e fala assim, olha, nossa, vou orar pelo paralítico, e se não andar? Eu estou com medo, mas eu vou orar assim mesmo. Amém? Quem está entendendo isso aqui? Aleluia. Porque a fé não anula os sentimentos. Fé não é aquilo que sentimos. Fé não é aquilo que falamos. Fé é aquilo que fazemos. Como que eu sei que você tem fé? É só pegar e gravar o seu dia inteiro. Vou gravar, colocar uma câmera em você assim, ó, e vou gravar você. Tudo que você faz, tudo que você fala, tudo que você, a sua rotina toda. Eu vou perceber se você é um homem de fé ou não. Porque fé é aquilo que fazemos. Amém? Eu já dei esse exemplo aqui, e eu quero falar novamente. Fé é comportamento. Se alguém falar para você assim, olha, vai chover. Lembra desse exemplo? Lembra do exemplo da chuva? Vai chover, Sueli. Aí a Sueli olha para o céu, aquele céu azul, sol. Ela fala, não vai chover. Mas aí eu falo assim, não, Sueli, vai chover porque eu vi a previsão, eu olhei a previsão e vai chover. E a Sueli fala, não vai, não tem nada assim, uma nuvem no céu. Mas a Sueli fala assim, quer saber? Eu vou crer. Se você está falando que vai chover, eu vou crer. E ela vai lá dar um rolê no centro da cidade de Cruzeiro, né? Aí ela vai dar uma caminhada, não vai usar o carro, vai a pé. Mas eu vou a pé. Vou dar uma caminhada. Aí ela creu. Gente, se ela creu, o que ela carrega na sua mão? Uma sombrinha. Se a Suelen creu no que eu disse, o que você vai perceber nas mãos dela? Uma sombrinha, um guarda-chuva. E alguém vai dizer, o que é isso, Suelen? Ela encontra com alguma amiga na rua, nossa, por que você está de sombrinha? Ela diz assim, que vai chover. Mas não vai, mas não tem, não. É que me falaram que vai chover e eu acreditei. Então eu estou aqui com guarda-chuva e está todo mundo olhando e você está com guarda-chuva. Aquele guarda-chuva é uma evidência daquilo que você crê. Porque aquilo que você crê, dá para ver. A fé dá para ver. Amém? Dá para ver fé. Aquilo que você crê, dá para ver. Eu não lembro onde está esse texto exatamente, mas o apóstolo Paulo estava pregando lá em livro de Atos, mas não lembro o capítulo. E o texto diz assim, ele viu um homem paralítico, e o texto diz mais ou menos assim, que ele percebeu que aquele homem estava com fé. Por que será que ele percebeu? Porque aquele homem estava agindo e reagindo de alguma forma que estava dando para ver que ele estava com fé. Amém? E eu estou olhando para você aqui, eu também quero perceber que você está com fé nessa noite. E o apóstolo Paulo fala assim, olha, ele no meio da pregação, ele para o culto, ele ora pelo homem, o homem levanta da cadeira de rodas. Amém? Pastor, mas de cadeira de rodas? Não sei. Agora eu inventei cadeira de rodas aqui. Amém? Mas ele era um paralítico e ele foi curado. Fé, dá para ver, e a Sueli está lá com o guarda-chuva dela. Não está chovendo. E quantas vezes nós estamos assim, fazendo algo,
E parece que não vai acontecer nada, mas a gente continua fazendo, porque fé não é aquilo que sentimos, é aquilo que fazemos. Então equalize a sua fé, para de vincular fé a sentimentos. Fé é comportamento. O homem cego, Jesus passou cuspe nos olhos daquele homem cego e falou assim: vai e se lava no tanque. E aquele homem foi. E alguém encontra com o homem andando assim, cego e sujo. E alguém talvez pare aquele homem e diga: o que você está fazendo? Ele falou assim: Jesus disse para eu me lavar no tanque, que eu ficarei curado. Então fé não é o homem falar assim, nossa, apenas sentir algo, mas é fazer algo. E nessa noite nós queremos mudar, virar uma chave na nossa vida, e a partir de hoje, sair do campo dos sentimentos, porque fé não é o que sentimos, fé é o que fazemos. Equalize a sua fé. Equalize a sua fé. Abraão também está em Hebreus 11. Não é só Abraão e Abel, mas muitos homens. Eu coloquei aqui 3 pessoas. Abel, Abraão e Raabe. Amém? Abraão foi colocado também aqui, Hebreus 11:17 diz assim: pela fé ofereceu Abraão a Isaque, quando foi provado. Sim, aquele que recebera as promessas, ofereceu o seu unigênito. Então Abraão está aqui. Também está na lista de homens e mulheres de fé. E o que trouxe Abraão para cá? O fato de que ele entregou Isaque. Então a gente pensa em fé, quando a gente pensa em fé, a gente pensa em algo que a gente vai conquistar. E aqui não está falando de conquista, aqui está falando de um homem que entregou o seu único filho. E com a vida de Abraão eu aprendo que fé não é apenas entrar num campo de conquista, mas é entrar num campo de renúncias, porque o seu nível de conquista é importante, mas existe algo no coração de Deus que importa mais, que é o seu nível de entrega. O que evidencia a sua fé é muito mais do que seu nível de conquista. Uma evidência incontestável de fé é o seu nível de renúncia, é a capacidade de dizer: Senhor, eu renuncio isso daqui, porque eu tenho fé. Abraão renunciou o próprio filho. Homem de fé, né? Ele merece ser o pai da fé, né, gente? Fala sério, sim ou não? Porque renunciar ao filho, imagina, Serena, você dá a Sara e renunciar a Sara. Não é fácil, né? Pegar o Bill, Deus manda matar o Bill. Mas Abraão foi. Olha como que para que o nosso nível de fé suba, a gente tem que sair desse raciocínio natural, porque não entra na nossa cabeça Deus mandar matar o seu filho. Entra. Que dia que vai entrar isso na sua cabeça? Eu já desisti de entender isso. Eu já desisti de entender esse pedido de Deus, que parece loucura. Deus fala: Selena, mata o Bill. Foi isso que aconteceu. E Abraão foi. Vamos lá, Isaac. Vamos dar um rolê. E com os dois, subir no monte. Equalize a sua fé. Para de ter uma fé infantil, que é uma fé, eu vou conquistar. Aleluia! Uma fé infantil que só te prepara para o campo da conquista, mas aqui nós falamos de uma fé equalizada, que te prepara para o pódio, te prepara para o triunfo, mas te prepara para subir o Monte Moriá e entregar o seu melhor para Deus. Aleluia! Uma fé equalizada te leva para o campo da renúncia. Pastor, eu tenho fé, eu quero ter fé, porque eu quero triunfar. Amém. Nosso Deus é um Deus triunfante, mas isso é muito raso para o que Deus tem proposto para nós. A proposta de Deus é uma fé, a mesma fé que Jesus exerceu na cruz do Calvário, quando Ele disse: olha, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem.
Aí você fala assim, mas ele era Jesus, mas Estevão orou a mesma coisa. Quando Estevão estava sendo apedrejado, pá, pedra sobre pedra, ele orou e disse, Senhor, perdoa, eles não sabem o que fazem. Um homem comum, Estevão, e quando ele olhou para o céu, e os céus se abriram, e ele viu Jesus à direita do Deus Pai. Isso é fé, isso é fé. Que a gente pare de chamar de fé essa atitude infantil, que é uma fé eufórica, mas que não te prepara para viver no campo da renúncia. Isso é fé. A fé dos apóstolos. Conta a história, não a Bíblia, mas conta a história que Pedro na cruz, ele disse, vire a cruz de ponta cabeça, porque eu não sou digno de morrer como meu mestre. Isso é fé. Eu não quero ficar com essa fé tão infantil. Ai, Senhor, eu tenho fé e eu vou conquistar. Amém. Eu quero uma fé como a fé dos apóstolos. Eu quero equalizar minha fé cada vez mais, como a fé de Paulo, o apóstolo Paulo, querido, que diz, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Eu tenho fé. Eu tenho fé que quando eu morrer vai ser lucro. Eu não tenho medo da morte. Nós temos fé, queremos fé apenas para a cura. Eu tenho fé porque eu quero fé, porque eu preciso de uma cura. Os apóstolos não tinham, a fé deles é muito mais do que para uma cura, eles tinham fé para morrer. Eles tinham fé para morrer pelo mestre. Não era fé só para a cura. A fé para a cura é uma fé muito abençoada, mas eu quero fé até para morrer. E eu vou terminar aqui com Raabe, amém? Porque nós temos que cear. Raabe também aparece no texto. Hebreus 11:31. Pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. O que Raabe fez para ganhar espaço aqui? Ela protegeu os espias, lá na cidade de Jericó. Ela guardou os espias, correu perigo. Ela acolheu os espias porque ela creu no Deus de Israel. Ela decidiu crer no Deus de Israel. E ela acolheu esses homens que foram enviados para aquela terra. E ela protegeu eles. Num ato de fé, ela creu que aqueles homens, que Deus de Israel era o Deus verdadeiro. Ela decidiu proteger aqueles homens. Numa atitude simples. Mas aquilo trouxe para ela algo tão poderoso que quando você vai no livro de Mateus, fugiu da minha cabeça a palavra, genealogia de Jesus, você vai lá lendo a genealogia, sabe quem aparece lá? Raabe. Uma prostituta com um ato de fé, um simples ato de fé. Ela saiu de prostituta para alguém que ocupa tanto espaço na lista de Hebreus 11, como também ocupa espaço no álbum de fotos da família do mestre. Porque genealogia é mais ou menos isso. É como pegar o álbum de fotos e olhar assim, olha aqui, ó, vovó. Ó o vovô aqui, ó. Olha lá, ó o tataravô. E ela está lá. Quando você pega a genealogia de Jesus e vai olhando pessoa por pessoa, aparece lá, no meio ali na descendência do mestre, Raabe. Uma atitude de fé. E nós aprendemos com Raabe que um ato de fé pode mudar toda uma trajetória. Então, eu quero encerrar essa mensagem dizendo, não subestime um pequeno ato de fé. Talvez você está esperando ter um ato de fé assim, grandioso. Nossa, eu quero fazer algo assim grandioso. Ela fez algo simples. Ela simplesmente acolheu os espias. Não foi um ato grandioso, foi, gente? Ela estava lá, ela estava assim numa situação que ou ela acolhia, ela ficou numa situação difícil, que eles chegaram, eles podiam também ali entrar numa batalha com ela, mas ela decidiu acolher. Um ato simples, mas foi um ato de fé. E a sua história foi mudada. E a lição que fica para nós é que um ato de fé, nessa noite, um ato de fé, eu não estou falando um sentimento, eu não estou falando apenas falar, eu creio, mas um ato, um comportamento de fé. Algo que você vai mudar na sua semana, nessa semana. Você vai ajustar a sua rotina para que ela seja uma rotina de fé.
pode mudar o seu destino. Aí eu lembro do ladrão na cruz, eu vou encerrar com ele aqui. O ladrão na cruz, diz o texto, Lucas 23, 39, um dos criminosos que estavam crucificados ali, insultava Jesus dizendo: você não é o Messias. Então salve a você mesmo. E a nós também. Ou seja, um criminoso, um dos ladrões, ele sabia, Jesus era famoso. Ele tinha ouvido falar de Jesus, mas enquanto estava na cruz, do lado do mestre, ele desonrou o som que ele recebeu, ao dizer: você não é o Messias? Ele desonrou. Ele agiu com desonra, zombando do mestre. Ele debochou, fez um deboche: você não é o Messias? Ele preferiu entrar no caminho da desonra, mesmo tendo ouvido falar de Jesus, o tanto que Jesus curou, o tanto que Jesus fez. Mas o outro entrou no caminho da honra. Porém, o outro o repreendeu dizendo: você não teme a Deus? Primeiro, ele reconheceu que Jesus era Deus, aleluia. Sem nenhuma material teológico, sem nenhuma carta do Novo Testamento, sem nenhum material, ele já disse: você não teme a Deus, não? Olha o que ele disse: você não teme a Deus, você está debaixo da mesma condenação que ele recebeu. A nossa condenação é justa, por isso estamos recebendo o castigo que nós merecemos por causa das coisas que fizemos, mas ele não fez nada. O que ele fez, gente? Entrou no caminho da honra. Vocês estão aqui comigo? Enquanto um ladrão entrou no caminho da desonra, o outro ladrão entrou no caminho da honra. O que é ouvir? Quem lembra? O que significa a palavra ouvir? Honrar o som que recebeu. Ouvir não é receber um som. Ouvir é honrar o som que recebeu. O ladrão na cruz honrou o som que recebeu. E quando ele fez isso, sabe o que aconteceu? Ele recebeu fé. No mesmo momento, ele recebeu fé. Não depois, um dia depois. No mesmo momento, ele recebeu fé. E ele começou a crer que Jesus era Deus. Ele começou a crer no mesmo momento. E sabe o que demonstra a fé do ladrão aqui? É que ele fez um pedido. Ele percebeu fé nele. Nossa, eu estou com fé. Eu vou fazer um pedido. Ele disse assim: olha, lembra de mim quando o Senhor entrar no teu reino. Você sabe por que o ladrão pediu isso? Porque ele estava sentindo fé. Ele estava cheio de fé. Ele percebeu fé. Ele agiu. Porque a fé sem prática, a fé é morta. A fé viva é aquela fé que nos coloca em movimento. Ele falou assim: lembra de mim quando o Senhor entrar no meu reino? Jesus respondeu. O que acontece quando a gente ora com fé, gente? Você lembra? Lá em Tiago capítulo 1, ore com fé, em nada duvidando, porque aquele que duvida é o quê? É semelhante à onda do mar, ore com fé, porque quem ora com fé recebe. Você lembra do texto, né? Ele orou com fé, aí Jesus dá a resposta: eu afirmo a você que isto é verdade, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Um ato de fé mudou o destino de um homem. Um ato de fé. Jesus não livrou aquele homem da morte, porque a gente só pensa em fé para isso, né? Nossa, Jesus, me livra da morte, me livra disso. Não, a fé dele colocou ele dentro do reino. A fé do ladrão colocou ele dentro do reino, na primeira fila daqueles que inauguraram o céu. Aleluia. Ele colocou lá. Aleluia. Fique de pé. Semana que vem a gente continua essa mensagem. Equalize a sua fé.
Equalize a sua fé. Eu tenho vergonha da fé que praticamos, sinceramente. A gente tem uma fé tão infantil, querido. Eu tenho vergonha do nível de fé que a igreja evangélica brasileira carrega. Eu tenho vergonha. E a gente chama de fé uma infantilidade tão grande. A gente nomeia como fé. Uma fé que não nos coloca no mesmo campo dos apóstolos, homens prontos para morrer pelo evangelho. É uma fé apenas que a gente quer uma fé que nos proteja de todo mal. É isso que a gente quer. A gente quer uma fé que nos coloque numa bolha e todo mundo vai, 1000 cairão ao teu lado, e a gente usa os textos ainda, 10.000 à minha direita, eu não seria atingido. Mas os apóstolos foram todos atingidos, menos João. Aliás, João também foi atingido, mas ele morreu com morte natural. Mas ele também foi preso pelo evangelho, também sofreu pelo evangelho. Eu acho que a gente pode equalizar a nossa fé e subir para um nível mais alto. Ai, pastor, estou precisando de um emprego, eu tenho fé. Amém. Deus pode te dar um emprego. Mas essa fé, que é muito infantil. Você precisa de uma fé que te coloca no mesmo nível dos apóstolos. Homens de renúncia. Equalize a sua fé. Equalize a sua fé. Pastor, mas para que tudo isso? Para que colocar a fé no nível tão alto? Porque o nosso Cristo, Ele é digno. Digno é o Cordeiro de receber honra, glória, louvor e poder. Pastor, por que colocar a fé no nível tão alto? Deixa eu ficar com a minha fé aqui para conseguir uma cura, para conseguir um emprego. Deixa eu ficar com essa fé mesmo, tá bom demais. Para que uma fé tão elevada que me coloca assim no campo da renúncia, no campo da entrega, que me coloca nesse ambiente tão desafiador? Deixa com a minha fé aqui. Eu tenho fé que Deus vai curar. Deixa eu caminhar nessa fé. Por quê? Eu te digo por quê? Porque Ele é digno. É só por isso. Porque Ele morreu por nós. Nós vamos cear. Nós não estamos falando de um Cristo que mandou um beijo do céu para você assim, eu amo vocês. Não estamos falando de um Jesus assim. Se fosse isso, tá bom, essa fé rasa estava ótima. Se fosse um Jesus que falou, gente, beijo, vocês são lindos. Não, Ele esvaziou de si mesmo. Ele desceu e assumiu a forma humana. Ele se fez como um de nós. Ele sofreu por nós. É por isso que nós queremos uma fé mais alta.